Então, assim, as teorias conspiratórias se baseiam todas nisso. No medo. Então, no medo. E aí, esses caras, o que eles fazem? Eles fazem isso. Eles têm a mesma reação ao presente que uma pessoa de esquerda tem. De tentar imanentizar o escátão cristão. Veja, e vou usar como exemplo o próprio Cristo. Porque quando Jesus aparece, por que os zelotas ficam doidos da cabeça? Falam assim, pô, agora sim chegou o Messias, agora nós vamos botar esses romanos pra correr daqui. O Deus dos exércitos. A ideia, entendeu? De que ia aparecer e o Messias era um guerreiro, ele vai aparecer e vai botar ordem na coisa. Quando o Cristo aparece e frustra a expectativa dos caras, os caras falam, putz, não fala, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo, entendeu? Não, eu não vim pra desobedecer a lei, eu vim pra cumprir. Isso. Então, assim, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Então, quer dizer... A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Ele bota a bola no chão, para usar a metáfora futebolística, e fala, não, calma, peraí. Então, o que eu vim fazer aqui é um negócio que não está nem nesse mundo, vocês nem vão entender agora. Assim, o que eu vim mudar aqui é algo que é cósmico. Eu não vim mudar um negócio que é agora da Terra. Eu não vim acabar com os governos do mundo. Eu não vim reinar agora o absoluto. Pilatos pergunta pra ele, você veio me derrubar? Ele fala, se você não teria poder, se meu pai não tivesse. Assim, malandro. Assim, o que eu vim mudar é tão mais alto do que você tá imaginando, que assim, vocês não vão nem entender o que eu tô fazendo. Inclusive, eu vim porque vocês vão me matar por causa disso. Então, assim, o próprio Cristo... E eu, por exemplo, como um cara que sou evangélico, ver o que aconteceu com as igrejas evangélicas nesse governo, escrevi sobre isso. Escrevi sobre isso 3 artigos. Religião e Política, brevíssima reflexão, em que eu traço isso aí historicamente, às vezes em que, cara, se de você vê que assim, a Bíblia tá cheia de exemplos desse tipo de corrupção, de idolatria. Idolatria. O que é o Antigo Testamento, se não uma série de marcos de quando o povo de Israel traiu a Deus, se juntando com o homem. Cara, é isso, o Antigo Testamento, que esse pessoal adora, se enrola em bandeira de Israel, tá, e fica falando, tá, e que adora pregar no Antigo Testamento. E não leu o Êxodo. Tem um exemplo, o Êxodo é isso. O exemplo do profeta Micaías, que o rei manda chamar um profeta, aí chama um profeta que chega lá, e aí quando o servo dele fala assim, eu não vou lembrar exatamente agora, mas se você estiver assistindo, procura depois. Aí o rei fala, eu quero guerrear contra o povo X lá, então traz o profeta aqui para ele falar o que vai acontecer. Aí fala, tá bom, posso trazer o fulano? Não, esse fulano não, porque esse fulano sempre profetiza contra mim, esse cara eu não quero. Não, esse cara não, traz outro. Aí ele mandou trazer um profeta que falasse a favor dele. Aí chamou o Malafaia lá, levou lá pro... E o Malafaia disse que o cara tinha uns chifres de ferro, e tal, e o rei vai fazer, e vai acontecer. O cara profetizou tudo o que ia acontecer. Deu tudo errado. Deu tudo errado, obviamente. Então, assim, tem um monte desses marcos dentro do Antigo Testamento, mostrando que, assim, né, o Deus de Israel, ele é soberano. Então, por várias vezes Deus fala, o povo se corrompeu. Por quê? Porque não tem paciência de esperar aquilo que eu vou fazer. Isso acontece um monte de vezes na Bíblia. E ver a igreja evangélica... Claro, eu sei por que ela caiu nisso. Porque são ignorantes e foram na onda de pastores inescrupulosos e que tinham interesses próprios. Isso aí, eu falo disso desde antes de Bolsonaro existir. Caras que estavam com Lula 10 anos antes. Me converti em 2000 e assim... Isso sempre foi assunto meu dentro de igreja. Saí de um monte de igreja brigado, porque eu nunca aceitei esse tipo de... Se as pessoas não estão estudando, não estão entendendo... não estavam estudando. E aí foram enganadas. Escrevi sobre isso em 3 artigos meus na Gazeta. A Gazeta me pediu para gravar um curso gratuito, um mini curso, porque eles queriam divulgar o jornal e tal. Eu falei, posso fazer sobre isso? Pode. Aí gravei um curso gratuito de 4 aulas. Está lá ainda até hoje. Religião e Política, uma relação perigosa. Em 4 aulas, lá no site da Gazeta do Povo, em que eu trato disso lá e digo por que isso era um erro tremendo da igreja se meter com esse negócio. Mas assim, não adiantou. Você vê crente orando em cima de um palavrão. Uma bandeira lá, acabou, porra, e os crentes assim, ó, orando em cima da... Assim, uma coisa completamente absurda, mas o quê? Por quê? Porque... a política tornou o presente dessas pessoas um negócio absolutamente insustentável. Eu falei que o Bolsonaro se tornou o novo chip da besta. Quem é crente antigo aqui sabe o que é isso. Os pastores às vezes pregavam sobre o chip da besta
a igreja ficava desesperada com esse troço. Então, a igreja é suscetível, a igreja evangélica brasileira, sobretudo a igreja pentecostal e neopentecostal, é suscetível a teorias conspiratórias. É suscetível a ideias malucas, porque, claro, já está suscetível a maluquice que acontece entre eles próprios. Então, é uma igreja que estuda pouco, que está pouco atenta à questão teológica. Você conversa com caras direto aqui que eu não preciso ficar me repetindo aqui. Então, o que aconteceu com a igreja evangélica foi uma coisa chamada apostasia. Ponto. Foi isso que aconteceu. Então não adianta você que tá aí, é um absurdo. É isso que aconteceu. Se você for um cara que, se você ler a Bíblia, eu não preciso te explicar isso, você vai encontrar isso lá. Então foi apostasia. Foi uma tentativa de antecipar o fim dos tempos. Os caras não confiaram em Deus. Uma coisa que é assim, inimaginável. Os caras assim, era uma coisa inimaginável você pensar um crente pentecostal da Assembleia de Deus se dobrar a um presidente católico, que, assim, católico entre aspas. Eu vou pegar em armas aqui. Os caras fizeram as maiores concessões. Ele não foi a cerimônia, o Papa Francisco fez uma cerimônia, o Brasil ganhou uma santa, primeira vez. Né, a Santa Irmã Dulce lá, ele fez uma festa, o Papa Francisco, o nosso presidente supostamente católico não foi. Eu nunca perdoei, nunca, entendeu? O príncipe Charles, porque foram 3 santos nesse dia. Tá. Um deles era o John Henry Newman, um grande intelectual, um cara gigante inglês, também virou santo nesse mesmo dia, que é a Irmã Dulce. E o príncipe Charles, hoje rei, Charles III era o príncipe, ele foi nesse dia e ele é o chefe da igreja anglicana. Ele é o papa, o correspondente do papa de uma outra igreja concorrente. Por que ele foi? Porque ele falou que quem está sendo homenageado aqui é a Inglaterra. Tem um inglês aqui que está virando santo, não é a minha religião. Eu sou o chefe de uma outra igreja, mas eu entendo uma homenagem que está sendo feita a um inglês e eu venho aqui em nome disso. O Papa da igreja anglicana foi lá, no Papa da igreja católica nesse dia, e no mesmo dia o nosso presidente mandou o Mourão. Entendeu? Então, assim, mas posso só pegar um ganchozinho? Por favor. Porque o sujeito xingou a gente e tal, e eu acabei... Mas eu acho que, obviamente, nem é... Você tem gente honesta que está em dúvida. Pô, mas não é, eu sou de direita, e essa discussão, eu quero trazer, a gente deu muito argumento abstrato, teórico, mas é legal ter algumas coisas mais pé no chão. Tá. Pé no chão, meu amigo, é o seguinte... Quando você vê, por exemplo, eu podia dar 500 exemplos, vou dar um que me ocorre agora, com a jornalista Patrícia Campos Melo, que a gente não conhece, não tem relação, é uma pessoa que mais identificada com o lado esquerdo, que é da Folha, mas quando ela fez uma denúncia em relação ao governo, o presidente da República fez uma piada sexual, ela queria dar o furo, não sei o quê, papapá, e foi uma baixaria. Aqueles caras do canal Hipócritas fizeram... botaram ela de prostituta, não, entendeu? Então, assim, amigo, entenda uma coisa. É contra isso que o Edmund Burke estava avisando, entendeu? Ele falou o seguinte, em nome de um projeto de poder, eles, por exemplo, ignoram a dignidade de uma mulher, que pode ser de esquerda, qual é o problema? Não tem nada a ver, é direito dela ser de esquerda. Entendeu? Você pode discordar dela, você tem direito de discordar, debata quantas vezes você quiser. Mas ela é uma mulher, mãe de família, entendeu? Que foi atacada da maneira mais vulgar, com piadas de cunho sexual absolutamente imperdoáveis. Esse sujeito que achou engraçado o canal Hipócrita fazer uma piada botando ela de prostituta, não sei o quê, amigo, entenda uma coisa. Hoje estão fazendo piada com ela. Amanhã pode ser a sua mulher, pode ser a sua mãe, pode ser a sua filha. Por quê? Porque o subtexto ali é o seguinte, em nome de um projeto de poder... Vale tudo. Vale tudo. Vale você desrespeitar a dignidade de uma mulher. Uma mulher de esquerda, não é a minha ideologia, mas, por exemplo, nessa, obviamente, eu fiquei do lado dela. E fui publicamente em defesa. Dizendo, gente, olha só, não pode, respeite a dignidade dela. Entendeu? Você tem que ter uma linha que você fala, daqui não dá pra passar. Que essa semana aí, o outro deputado bolsonarista, que atacou a Samia Bonfim. Ih, mandou comer hambúrguer. Mandou comer hambúrguer. Cara, assim, veja, pergunta pra sua mãe, se ela não for bolsonarista também, né? Eu tô pensando na minha, porque minha mãe é a pessoa mais sensata e prudente que eu conheço.
Minha mãe não estudou nunca na vida, assim. Quer dizer, estudou, mas não estudou. Ela não conhece nada de política. Minha mãe olhava pro Bolsonaro e falava assim: gente, mas o que esse cara tá fazendo aí? Minha mãe! O que esse cara tá fazendo aí? Mas ele não tem nem jeito de presidente, ele não fala como um presidente. Assim, o senso comum. Uma coisa que a gente sempre falou dentro da direita. Todo mundo leu Chesterton, né? Isso. A filosofia do senso comum, entendeu? Como é que é? O indivíduo é ignorante, mas a humanidade é sábia. A mão invisível, que todo mundo defende, Adam Smith. Sim, é O sábia. que é a mão invisível? É essa inteligência coletiva. Se olhar assim pra coletiva, não, comunitária. Isso. Né? Da tradição. Então, assim, a espécie é sábia. Você olha. Então, assim, minha mãe olhar e falar assim, mas, gente, mas. Entendeu? Agora sim. Agora, Por que a gente defende a liberdade? Porque quanto mais pessoas debatendo, mais essa inteligência comunitária cresce. Quando você pega um assunto, nós vamos comer ou não vamos comer coxinha? Entendeu? Se tem 3 pessoas debatendo, é melhor do que 2, é pior do que 4. Entendeu? Vamos ter liberdade, vamos debater. Entendeu? E esse cara do outro lado é o cara que fala, não. Nós vamos ter um cargo que é o diretor de coxinha, só ele decide, e ele decide por todo mundo. Porque você vai ter o especialista e ele vai ter o poder e a fé pública de mandar. O direitista não compra isso. Fala, não. Eu quero decidir se eu vou comer coxinha ou não. E uma das maneiras de eu decidir é, meu pai comia coxinha, minha avó, como é que as pessoas aqui da rua, como é a cultura, deixa eu de mente aberta. Pode ser até que eu coma, pode ser que eu não coma, mas eu chego de mente aberta e tento entender o que está naquela discussão.